está aqui nesse momento para nos habilitar, para mudar as nossas vidas, sempre para melhor, para nos ensinar, porque em Deus há um poder, há algo diferente, e Ele está aqui essa noite, para sarar, para curar, para nos habilitar, para fazer nós não olharmos para trás, mas sim olharmos para a frente, que é para onde que Ele quer nos levar, em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus, glória a Deus. Prometo que vou ser breve, irmãos. Abra suas Bíblias, em João, capítulo 6, versículo 66. João, capítulo 6, versículo 66. Em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivente, do Deus que vive hoje, do Deus que está aqui nas nossas vidas nesse momento, e nos habilitando para navegar em águas cada vez mais profundas. A palavra de Deus, irmãos, vai dizer nessa passagem que muitos abandonaram Jesus pelo discurso pesado que ele havia falando aqui anteriormente, porque muitos estavam seguindo Jesus pelo que ele fazia, e não pelo que ele era de fato. E nesse momento, Jesus tinha multiplicado pães e peixes para alimentar a multidão que seguia, tinha andado sobre as águas, tinha curado todos os enfermos que chegavam perto dele. Só que Jesus confronta aqueles que o seguiam, e Jesus faz um discurso dizendo que ele mesmo era Deus vindo aqui na terra. Jesus se diminuiu na forma de homem, para que nós crescêssemos na glória dele. Então o que acontece? Nesse momento, todos foram confrontados. Muitos procuravam aquilo que Jesus estava fazendo, como se fosse nos dias de hoje, por exemplo, nós falássemos assim, lá tem comida de graça, lá eles estão distribuindo algo, lá está tudo de graça, vamos lá todo mundo, vamos pegar porque está de graça, sem entender o propósito daquilo que o Senhor Deus estava fazendo. Só que Deus, Ele muito mais nos habilita para coisas muito maiores, porque hoje Ele nos chama aqui essa noite para fazer a pergunta: e vocês, e eu, e vocês, para onde nós iremos? E qual é a resposta que nós damos ao Senhor? Você que veio aqui essa noite, eu tenho certeza que você está dizendo sim, sim, sim para o Senhor, porque Ele realiza os milagres, mas Ele também quer fazer coisas maiores, não é somente um milagre. Muitas vezes olhamos Jesus como um garçom, aonde Ele chega para você e fala: você veio buscar sua bênção? Escolhe a sua bênção, ela está na bandeja, qual que você quer? Só que Jesus não. A palavra de Deus, em Filipenses 4,19, diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Às vezes, nós entramos, olhamos o Senhor: Senhor, eu preciso da minha bênção, ou às vezes, eu já ouvi muitos irmãos, não nessa igreja, mas eu já vi muitos irmãos falando assim: eu estou indo lá buscar minha bênção, só que o Senhor quer nos levar para águas muito mais profundas
do que simplesmente um milagre, porque o milagre dele vai acontecer, irmãos. Só que nós temos que crer cada vez mais. E muitas vezes olhamos a bênção e falamos assim: ó, eu quero ela para mim, eu quero ela para mim. Só que quando o Senhor nos dá algo, Ele entrega algo para nós, mas para nós também mudarmos quem está à nossa volta. Muitas vezes questionamos a Deus: por que isso não está acontecendo, Senhor? Por que isso não está acontecendo? O que está acontecendo? Mas o Senhor diz essa noite que Ele está trabalhando na tua vida. E aonde o Senhor fala: eu só quero um sim, eu só quero um sim. Então nesse momento, o Senhor cura todos, faz multiplicação, anda sobre as águas. E muitas vezes, quando nós fazemos algo para Deus, nós temos que tomar muito cuidado para não corrompermos o nosso coração. Por quê? Porque o homem, para executar um milagre, para Deus executar um milagre, ele precisa do homem. Só que o Senhor, Ele nos ensina para a gente não corromper o nosso coração, porque a todo momento Ele vai perguntar: aonde está o teu coração? Às vezes, quando nós subirmos e abrir o telão das nossas vidas, e o Senhor fala: quero ver as suas obras, quero ver a sua vida, e de repente nós falamos assim: não, Senhor, pode olhar lá no Instagram que está tudo postado, pode olhar em determinado lugar que está tudo feito, mas Ele fala assim: não é disso que eu estou falando, eu estou falando daquilo que você fez em meu nome, aonde estava o teu coração, porque o Senhor procura adoradores que adoram em espírito e em verdade, e eu creio que aqui tem esses adoradores, onde que o Senhor está trabalhando, onde o Senhor está modificando e onde o Senhor está abençoando. Então, a todo momento nós temos que fazer uma reflexão da onde está o nosso coração, para nós tomarmos cuidado de não corromper ou deixar o ego falar mais alto, porque toda vez que o ego fala mais alto, nós nos afastamos da presença de Deus. E aí Jesus pega e nos confronta, e aí Jesus pega e fala: e vocês, para onde vocês vão? Eu entendo nessa palavra que Jesus, Ele não está fazendo uma acepção de pessoas, porque a todo momento Jesus deixa a escolha nossa para seguir Ele. A escolha é nossa de seguir Ele. A escolha é nossa de fazer as coisas de Deus e ouvir a voz do Senhor. Você tem o livre arbítrio. E o Senhor hoje pergunta: qual é a tua escolha? Você diz sim para mim ou você diz não? Mas o Senhor está olhando para pessoas que estão dizendo sim, porque hoje você deixou de fazer coisas fora para estar aqui, para ouvir a palavra de Deus, uma palavra que confronta, mas uma palavra que vai te levar à eternidade, à salvação, porque Jesus está aqui. Então você tem a escolha de estar junto com o Senhor ou de estar afastado do Senhor. Qual é a sua escolha? E ele faz um discurso que confronta. Jesus não alivia naquele discurso. Por quê? Porque ele está querendo pessoas que creem. Se nós analisarmos o versículo 33, 36, vai dizer o seguinte: mas já vos disse que também vos me vistes e contudo não crestes. Vocês estão vendo meus ensinamentos, vocês estão vendo tudo. Eu preciso de adoradores que creem, e o Senhor está aqui olhando para eles. Porque através da sua vida que Jesus vai operar os milagres. Não pense você que não, porque Jesus te escolheu para operar os milagres a todos que estão à tua volta.
Jesus naquele momento, ele estava fazendo o quê? Ele estava ensinando os discípulos a poder caminhar a cada vez na verdade dele, no Espírito dele, para que ele pudesse habilitar eles para fazer as mesmas e maiores obras que ele já fez. E é o Senhor que diz isso e confronta. Jesus, ele não se adequa nos nossos padrões, mas sim nós temos que nos adequar aos padrões de Jesus, porque Jesus não mudou, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então os nossos padrões, Jesus confronta, porque desde o começo, quando ele começa o ministério dele, ele vem com confronto, ele tenta tirar a religiosidade, ele vem apresentar o reino de Deus, ele vem apresentar uma vida eterna. E às vezes nós confundimos os ensinamentos da palavra. Muitas vezes os milagres, eu só quero ver o milagre, eu só quero ver o milagre. Só que os milagres do Senhor, ele é ativado pela palavra. Então sem palavra não tem milagre. Sem palavra e sem o homem não tem milagre. Ele se fez menor para fazer de nós maior. Jesus declara nessas passagens anteriores aqui, que ele é o pão vivo que desce do céu. O que ele está dizendo? Ele está se revelando que Ele é a provisão para as nossas vidas, que sem Ele nós não chegamos ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando nós olhamos para um pão material, nós temos um suprimento diário. Mas quando nós olhamos para o pão espiritual que desce do céu, que é Jesus Cristo, nós temos um suprimento eterno. 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 E Jesus está aqui hoje nos habilitando e falando: eu sou o suprimento eterno na tua vida. Eu te escolhi para mim te suprir em tudo que você precisar na tua vida. Mas onde está teu coração? Onde você coloca o teu coração? E o Senhor diz: eu só quero o teu coração voltado para mim. Quando nós colocamos Jesus no centro, nós entendemos que tudo é para Ele e não para nós. Tudo é para Ele e não para nós. Glória a Deus. O pão material do homem supre diário, mas o pão de Deus, que é Jesus, supre eterno. E Ele faz a pergunta: vocês também não querem ir? Nós somos livres para decidir onde nós queremos ir. Só que a resposta de Pedro aqui nesse momento, ele fala: para quem iremos nós? Ele não diz para onde iremos nós, mas ele fala para quem. Quando é para quem, nós estamos voltados para um Deus que está em todos os lugares, independente de onde você estiver, porque não é para onde, é para quem. Não é para onde, é para quem. Para quem nós iremos, se só você tem as palavras de vida eterna? E nós voltamos os nossos olhares espirituais e o nosso coração para o Senhor, que é o nosso suprimento eterno. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Somos livres para esta escolha, nós somos livres em Cristo Jesus, nós somos livres para escolher. Desde o Éden, o Senhor nos deu a oportunidade de escolha, porque nos dias maus, quando nós precisamos do Senhor, muitas vezes nós falamos: eu não quero ir na igreja, eu não tenho mais vontade de ir na igreja, eu não consigo mais ir na igreja. E aí nessa hora, lembre da escolha que você fez, a escolha de Jesus Cristo. Eu decidi amá-lo, eu decidi amá-lo, eu decidi amá-lo, eu decidi amá-lo. E o Senhor se agrada disso, porque Ele entende que quando você decide amar e você está servindo Ele, qual é o Pai que dará pedra? Qual é o Pai que dará algo que você não pedir? E o Senhor está dizendo essa noite: peça
que eu te dou, porque eu estou olhando para pessoas que estão dizendo sim. Por mais que você pensa que os teus recursos, você fala, Senhor, eu não tenho capacidade de fazer algo para o Senhor, Senhor, eu não consigo fazer algo para o Senhor, Senhor, eu não dou conta, é para mim fazer isso. O Senhor nos convida essa noite para a gente sair da nossa zona de conforto e fazer algo para Ele que ainda nós nunca fizemos, para Ele fazer na nossa vida o que Ele ainda não fez. Então, se nós analisarmos, mas os meus recursos, Senhor, são limitados, como eu vou fazer isso? O Senhor fala, use os recursos que eu te dei, use os recursos que você tem. Porque muitas vezes nós olhamos para o nosso vizinho, nós olhamos para uma pessoa do lado e falamos, nossa, ele é muito mais capacitado do que eu, ele tem muito mais condições que eu para fazer algo. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. Quando Deus selecionou Davi para lutar contra Golias, o rei Saul deu uma armadura para ele. Aquela armadura não serviu. Ela ficou ruim, ficou pesada, Davi não se movia para poder lutar, ele teve que tirar, porque se ele tivesse ganhado aquela luta com Golias, iam falar que era a armadura do rei Saul que tinha vencido a luta. Só que na verdade, o que o Senhor fala? Use as habilidades que você tem, que eu te dei, use os recursos que você tem, que é com eles que você irá ganhar as batalhas da tua vida, é com eles que eu vou te ajudar a ganhar as batalhas da tua vida, derrubar todos os Golias que te afrontam, com os recursos que você tem, com as habilidades que você tem, porque o Senhor te escolheu desde o ventre da tua mãe, mesmo antes da fundação de tudo, Deus já tinha te escolhido. Deus tem um plano para você, e Ele diz que Ele não te esqueceu, Ele não te esqueceu, e Ele te faz lembrar todas as promessas, e Ele fala, é eu que estou te habilitando essa noite, e derramando meu bálsamo, derramando meu óleo, derramando meu poder, a minha unção, para tudo mudar. Louvado seja o nome do Senhor. As manifestações para o Senhor precisam de algo humano, precisam de homens, para que a glória dele se resplandece. Vamos acompanhar, louvado seja o nome do Senhor, em Gênesis capítulo 2, versículo 5. Gênesis capítulo 2, versículo 5. A palavra de Deus vai dizer, glória a Deus, 2, versículo 5. A palavra de Deus vai dizer, e toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, pois não havia homem para lavrar a terra. O que significa, nada do Senhor irá acontecer, se não tiver um homem envolvido para que aquilo aconteça, para que as manifestações dele aconteçam. Aí você fala, mas como vai acontecer? Deus está olhando essa noite falando assim, eu estou vendo vários escolhidos que vão manifestar a minha glória, vários escolhidos que vão manifestar o meu poder, vários escolhidos que vão operar o meu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E para que aconteça a vontade de Deus, Romanos 10, 14 vai falar assim, como pois invocarão aquele que não creram, e como creram naquele que não ouviram falar, e como ouvirão, se não houver quem pregue? O Senhor está chamando a gente, está selecionando um exército, para falar da palavra dEle, para curar, para realizar maravilhas, para realizar o poder dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Faça a vontade de Deus, mas não se ache Deus. Faça a vontade de Deus, mas não se ache Deus. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Ele falou, removam a pedra. Nós tivemos que remover a pedra,
para que o Senhor operasse a ressurreição de Lázaro. Quando Moisés bateu o cajado, o mar se abriu. Moisés bateu, mas Deus que abriu o mar. Quando Davi foi lutar contra Golias, Davi está com a pedra, mas quem derrubou Golias foi Deus. Então o Senhor procura pessoas ousadas, que movimentam na palavra dEle, que entendam e que principalmente crer é a chave de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. A terra, ela clama por uma manifestação, e não por uma exibição. Manifestação de Deus, manifestação do Senhor, é isso que Ele quer. Quando Jesus falou naquele momento, e vocês, para onde vocês vão? O Senhor está chamando eles para uma responsabilidade, está habilitando ele para funções do reino. E é o que o Senhor está fazendo conosco. Ele está nos chamando para as responsabilidades da nossa escolha, para fazer a vontade dEle, para fazer a vontade dEle a todo momento. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. E por que que Deus fez tudo isso? E por que que Deus, Ele pegou, Ele confrontou, pessoas saíram, pessoas ficaram na presença dEle? Nós temos que entender algo, irmãos. Quando Deus criou a terra, essa criação maravilhosa, criou as plantas, criou as árvores, criou os passarinhos, os animais, tudo Ele fez por nós. Quando Ele mandou Jesus para morrer por mim e por você, para nos reconectar novamente com o Senhor, para fazer nós embaixadores dEle, habilitando nós nessa função de embaixador, para proclamar a palavra dEle. Eu só vim aqui para falar algo para vocês. Entenda algo, irmãos, entenda algo. Se você entender isso, eu já fico satisfeito. O Senhor olha para você essa noite e fala assim: você é a minha melhor criação. Você é o meu melhor. Então não se contente somente com uma bênção ou outra, porque Ele está dando tudo para você. Quando em Filipenses fala que Ele supre todas as necessidades, às vezes nas nossas vistas, na nossa visão humana, nós olhamos e enxergamos a nossa necessidade. Só que Deus, Ele não dá a mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. O que isso significa? Que Ele está dando mais, porque Ele sabe das nossas necessidades, e não é simplesmente a nossa visão humana, mas uma visão espiritual. E o que Ele diz? Se você hoje está se vendo que não tem condições de servir ao Senhor, o Senhor fala: eu já estou te vendo como um pregador, eu já estou te vendo como um profeta, eu já estou te vendo como uma pessoa que coloca a mão e cura. A igreja está sedenta por pessoas que promovam o Evangelho. E o Senhor está fazendo um chamado de avivamento. E dizendo: é você que eu escolhi. Independente de onde você estiver, irmãos, Deus hoje derrama o bálsamo dEle. Deus hoje derrama o óleo dEle na sua vida. Deus hoje te habilita para você viver coisas que você ainda não viveu, Se você acha que você viu milagres, irmão, é só o começo de tudo aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. É só o começo, porque a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 10:19: portanto, temos plena confiança para entender dos santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, o véu se rasgou e nós temos acesso direto ao Pai. E a palavra de Deus fala: tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tenha o coração voltado para o Senhor, tenha o coração dizendo sim ao Senhor a tudo,
Mesmo que tem situações que você fala, Senhor, você tem razão, é para mim fazer isso mesmo. Faça, porque é o Espírito Santo que está te habilitando, é o Espírito Santo que está te conduzindo. Os milagres, eles virão, mas antes virá a palavra, o poder de Deus, para que assim os milagres operam. E o Senhor está olhando para operadores de milagres, para provedores de milagres. Só que Ele vai falar, vocês creram no que eu disse? Muitas vezes, nós viemos na igreja, e nós duvidamos da palavra de Deus. Muitas vezes nós falamos assim, Senhor, será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Será que é isso mesmo? Será que é para mim mesmo? O Senhor fala, se não fosse para você eu não tinha te trago aqui. Só que nós temos uma opção de escolha. Como quem acompanhava Jesus, estava tendo uma opção de escolha, vendo milagres acontecer, vendo tudo acontecer, e falando assim, não, mas eu quero o que Ele está promovendo, eu quero o que Ele está promovendo. Só que o Senhor não chama você para só receber aquilo que Ele estava promovendo, Ele chama você para ser o provedor, para promover aquilo que Ele estava fazendo. Por quê? Porque você é a melhor criação de Deus. Entenda isso, irmãos. Muitas vezes nós não temos essa consciência, e nós ficamos no canto, nós ficamos falando, Senhor, não é assim, Senhor, como é assim, Senhor? Senhor, mas não está dando mais, eu acho que eu não vou mais para a igreja. Irmãos, tudo isso é muito pouco naquilo que o Senhor fez com a sua vida. Nós estamos passando por tempos que nunca foi tão propício para exercer a fé, nunca foi tão propício para exercer aquilo que o Senhor disse. Nesse momento de pandemia, se você pensar um pouco, você vai entender que até aqui a mão do Senhor tem te sustentado, que até aqui a mão do Senhor tem te provido, que até aqui o poder do Senhor tem te guardado. Não é à toa que nós que estamos aqui passamos por essa pandemia. Não é à toa que o Senhor te chama aqui para ser um provedor de milagres. Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus. A palavra de Deus em Isaías 43, versículo 1 e 2 vai dizer, mas agora diz, ó Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, clamei-te pelo teu nome, e o Senhor fala, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo.